Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Em apenas um ano, o preço da eletricidade e do gás subiu expressivamente. Em Portugal, a fatura da luz é a quarta mais cara da União Europeia e a do gás, a terceira. 20,60 € por 100 kW foi o aumento que sofreu a eletricidade em Portugal entre a segunda metade de 2011 e igual período de 2012. Os dados revelados hoje pelo Eurostat dão conta que Portugal registrou a quarta maior subida na União Europeia no que a preços de eletricidade diz respeito, apenas atrás de Chipre, Grécia e Itália. Num período de um ano, a eletricidade aumentou 9,7% no nosso país, mais de 3 pontos acima da subida média da Europa a 27 e da zona euro. Já no preço do gás, para os consumidores domésticos, Portugal registrou uma subida de 15,6% entre a segunda metade de 2011 e igual período de 2012, um aumento que se traduz em mais de 8,5 € por cada 100 kW, uma subida que é ainda superior às verificadas na União e na zona euro, onde o aumento foi pouco mais de 10% em ambas. A subida expressiva no intervalo de um ano da eletricidade e do gás em toda a Europa pode ser explicada no caso concreto português pelo agravamento do IVA. Quando ajustados ao poder de compra, os portugueses pagam a quarta eletricidade mais cara da União Europeia e o terceiro gás mais caro. Seguimos agora com a atualidade regional. A Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, nega qualquer desrespeito e discriminação à cidade do Porto, em resposta à carta aberta apresentada por Rui Rio ao Governo. Contudo, a Ministra afirma que o Governo quer deixar de ser acionista da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto de forma pacífica e construtiva. O autarca da Câmara Municipal do Porto acusou em reunião o Governo de fazer boicote à Sociedade de Reabilitação da cidade e de querer matar um projeto que cria emprego, crescimento económico e dinamismo. Mais de 100 personalidades presentes na reunião assinaram uma carta aberta ao Governo, condenando a sua ação e a reclamar um apoio à reabilitação da Baixa do Porto e uma atitude de respeito pela cidade. O Estado deve mais de 2 milhões de euros à Porto Vivo. A dádiva de sangue foi o mote para um flash mob que ocorreu durante o Encontro Nacional da Juventude e juntou mais de 200 pessoas na Praça Dom João I, no Porto. O objetivo da iniciativa era sensibilizar os jovens para a importância da doação de sangue. O flash mob consiste num conjunto de pessoas num local público que se reúnem e dispersam rapidamente. A iniciativa contou com o apoio de profissionais de saúde das unidades SCUF, estudantes do programa Erasmus a frequentar a Universidade do Porto, colaboradores do Instituto Português do Sangue e Transplantação com uma unidade móvel de colheita de sangue e alunos da Escola de Dança We Dance. O Serralves em Festa organiza até 9 de junho um passeio histórico com ópera para bicicletas ao longo do Rio Douro. Em cada bicicleta estão montadas 2 colunas e um GPS com os mapas e músicas compostas por Kath Matthews e com a colaboração do grupo de teatro Visões Úteis. Ao longo do percurso podem-se ouvir diferentes sons que variam conforme o local onde se está ou a direção que se vai tomar. Para a compositora, a música que toca numa bicicleta permite-nos ver as coisas de uma maneira muito diferente e transforma completamente o que nos envolve. A música que se vai ouvindo confunde-se com o ruído de fundo da rua, numa mistura entre o real e a criação artística. As carruagens da CP estacionadas em Contumil vão ser galerias de arte pública até ao fim do ano. A iniciativa surgiu com o projeto Janela, dirigido pela Associação Sem Fins Lucrativos P28. A moda de pintar carruagens de comboios com grafites já não é nova, mas a CP decidiu agora elevá-la ao estatuto de arte pública. As mensagens aplicadas em vinil deixam adivinhar possíveis conversas ao longo das viagens de comboio. Às vezes não falo com pessoas para ver se sentem a minha falta ou sou feliz. Poderão surgir em forma de balões de banda desenhada sobre os passageiros que utilizem este meio de transporte. O projeto Janela vai ser visível em interiores de carruagens CP das linhas de Braga, Porto, Aveiro e Lisboa.
O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que servirão os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias. De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que correspondeu ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona, e como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra em 1985, na sua visita a Portugal. Mas os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República em 4 rodas já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. É o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos. É que venham visitá-la, merece. Vão gostar e vai valer a pena. O Dia do Autor Português assinalou-se na passada semana, um dia marcado por homenagens a todos aqueles que fortalecem a identidade da cultura portuguesa. Uma mensagem, um elogio à palavra, milhares de ideias e muita inspiração. Todas as cartas de amor são ridículas. É esta a opinião de Fernando António Nogueira Pessoa, ou melhor, de Álvaro de Campos, heterónimo revoltado, diferente dos demais. Ele sente exageradamente como qualquer pessoa apaixonada e demonstra, através de um simples papel, os sentimentos, escreve palavras que, se faladas, não possuem a mesma essência que escritas. Hoje, escrever cartas de amor é isso mesmo, ridículo. A vida é composta por 1000 histórias que se vão tecendo e juntando para construir uma teia. As armas e os barões assinalados foi o mote para a conquista contada por Camões, exaltando a imagem dos portugueses, onde à cabeça seguia Vasco da Gama, comandando as suas cascas de nós, os seus navegadores. Porque será que Camões chamou à sua obra os Lusíadas, e não o Lusíada, ou a história de Vasco da Gama? Para muitos, o herói desta história é só um, mas Camões, arregalando o seu único olho, diz que Luso, não as águas, mas o povo português é o verdadeiro herói.
Se com um olho ele foi o príncipe da poesia, o que teria sido se tivesse os dois? Deixando o mar e voltando à terra, ao café onde Pessoa passava o seu tempo entre letras e pontuações, entre o pastel e um copo de vinho fino, e trazendo um ser superior para a conversa, pensando ele que, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Foi exatamente isso que aconteceu com os portugueses quando partiram rumo ao desconhecido, à procura de novos mundos. Uma simples frase que retrata o feito do povo português. Se Deus não quisesse, o homem não sonharia e a obra não nasceria. O Dia do Autor Português, que se comemora no mês de maio, é dedicado a todos os profissionais da criação e do desenvolvimento de ideias, a todos aqueles que enriquecem a identidade cultural do nosso país. Mas a cultura portuguesa não é feita somente de escritores. A pintura, a música ou o cinema são áreas artísticas que possuem o mesmo saber. O artista tem o dom de dar mais do que aquilo que tem. Ele não inventa, redescobre. Ele é os olhos, os ouvidos, a voz da humanidade. Por detrás de cada homem existe pelo menos um Criador. Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, seja bem-vindo. Em defesa do crescimento económico e do respeito pelo Porto é o título da carta promovida por Rui Rio, assinada por mais de 50 notáveis do Norte e endereçada também ao Governo para que o Governo cumpra a obrigação do Estado para com Porto Vivo, Ceru, e lhe pague os 2.400.000 euros, um montante que se arrasta desde 2009. Ainda ontem ouvíamos a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, a responder a Rui Rio, a dizer que o Estado quer deixar de ser acionista da Porto Vivo. De facto, quando se invoca que a reabilitação urbana é uma bandeira para estimular a economia, é o só no papel? O que isto, no fundo, vem provar é que Rui Rio será o Presidente da Câmara até ao último dia do mandato, e julgo que todas as suas aparições públicas relativamente à defesa dos interesses da cidade e da região têm sido feitas de uma forma muito assertiva. É importante que se diga, antes de qualquer outro comentário, que isto tem uma razão de ser. Estes 2,4 milhões de euros de que se fala é um compromisso do próprio Estado. Importa aqui dizer que a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, tal como outras, muitas vezes tem a parceria e tinha o assento do Estado neste tipo de sociedades, e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, portanto, que representa o Estado, teria tido o compromisso de pagar este montante, que é relativo ao prejuízo dos anos 2010 e 2011, e teria sido reafirmado há um ano atrás o compromisso de reembolsar a Ceru nesse montante. Portanto, a razão de ser desta posição de quem já perdeu a paciência tem a ver com uma posição mais recente, porque o Instituto teria pedido em março que a Assembleia Geral fosse adiada por algum tempo, no sentido de ponderar todas as questões pendentes. Aliás, isto foi dito pelo próprio Rui Rio, exatamente em meados de março, ou logo a seguir a este adiamento. E aquilo que se esperava era que em abril este Instituto cumprisse com este reembolso de 2,4 milhões de euros, eventualmente ponderadas, como pediu para serem todas as questões, viesse também, no fundo, nessa Assembleia Geral a pronunciar-se. Aquilo que aconteceu foi ainda mais grave, porque houve um voto contra as contas de 2012. O que impossibilitam destas contas ficarem fechadas, não é? Também, e avisaram que efetivamente já não pretenderiam pagar os 2,4 milhões de euros. Perante esta situação, e eu diria este impasse quase definitivo comunicado pelo próprio Instituto, eu julgo que Rui Rio esteve muito bem, porque, como disse, a reabilitação urbana tem sido uma das bandeiras deste mandato de Rui Rio, e julgo que nas cidades como o Porto... E de resto um desígnio quase nacional, não é? Era isso mesmo, falar em reabilitação. Era isso mesmo que eu iria dizer, porque em cidades como o Porto, ou outras onde o casco histórico tem a dimensão que efetivamente tem o Porto, naturalmente a reabilitação urbana, e está à vista, por exemplo, o quarteirão da Rua das Flores, Mousinho da Silveira, tudo nós temos visto
isto a ser reabilitado, de facto, é com toda a propriedade que se vê esta reclamação. O mérito Rui Rio tem aqui a ver com o facto de ter recolhido um apoio transversal. Importa aqui dizer que estávamos a falar de cerca de 53 personalidades, mas já há 130 que o fizeram. A juntarem-se a esta carta aberta. Rui Rio até diz que, efetivamente, esta carta aberta acaba por ser um bocadinho emocionante pela dimensão que a própria carta tem, e ele tem alguma razão, porque nós estamos a ver da esquerda à direita apoiantes e adversários do Rui Rio. O Rui Rio rejeita qualquer posição partidária, tem razão. Nós vimos o ex-ministro Miguel Cadilho, o reitor Marcos dos Santos e todos aqueles que antecederam Marcos dos Santos. Estivemos a ver Santos Silva, Solinho Simões, Américo Mourinho, quer dizer, são empresários, ex-autarcas, aliás, simbolicamente esteve Aureliano Veloso ao lado de Rui Rio nesta reunião que marcou a assinatura, e, portanto, eu julgo que é com alguma propriedade que se faz esta subscrição, e, portanto, em contraponto, a senhora Ministra, se vier a comprometer-se com as palavras que proferiu, significa que o Governo pretende deixar, portanto, a Sociedade de Reabilitação Urbana de forma pacífica, e eu interpreto isto como sendo uma forma de... O dinheiro vai chegar, é isso? Na minha ótica, acho que sair de uma forma pacífica será nós daqui por diante não assumiremos qualquer outro compromisso, nem de ordem financeira, nem de ordem institucional, queremos retirar-nos, o Porto seguirá o seu caminho, mas é evidente que um compromisso financeiro desta natureza, que fazia parte do Orçamento de Estado, que fazia parte da CERU, na minha ótica, essa será um ponto fundamental e chave, e penso que neste capítulo a senhora Ministra, de certeza, que não vai deixar de assumir a responsabilidade de, efetivamente, poder dar ao Porto aquilo que o Porto tem direito. Mas porquê é que acha que estes 2,4 milhões ainda não chegaram à cidade, ainda não chegaram à Sociedade de Reabilitação Urbana? Eu julgo que, tal como todas as outras... O que é que aconteceu aqui pelo caminho, Cancela? Eu acho que todas as outras, como todas as outras situações, todos os outros setores... O Estado é mau pagador neste momento? Não, eu não diria isso. Nós estamos perante um país governado sob inspeção internacional, por assim dizer, e toda a gente sabe que tem servido tudo para fazerem cortes, nomeadamente ao nível do próprio Estado. Não é criticável que assim seja, e eu presumo que as dificuldades financeiras ou de tesouraria determinarão este atraso. Agora, mais grave que isso é nós imaginarmos que, do ponto de vista institucional, o Estado, fazendo parte de uma sociedade de reabilitação urbana, depois de assumir um compromisso, venho a dizer eu já não tenho intenções disto. Isso, de facto, é que não honrar com a palavra dada, e, na minha ótica, não parece que o Estado se possa tornar numa pessoa, ou melhor, o Estado é uma pessoa de bem e não pode criar estas suspeitas, nomeadamente com parceiros como a Câmara Municipal do Porto. Por exemplo, a senhora Ministra disse que, e falou à margem até de um seminário que tinha sido preparado para ela apresentar um programa que se chama Reabilitar para Arrendar, e é importante que aqui se diga que é uma forma do Governo se preocupar com estas questões inerentes à reabilitação urbana que, como a Delfina referiu, é um desígnio nacional. Porque é que é uma forma diferente do Governo se preocupar com isto? Em princípio, isto está vocacionado para situações exatamente de reabilitação urbana, para rendas condicionadas, ou pelo menos para mercado de arrendamento. Estamos a falar num programa inicial de 50 milhões, uma dotação de 50 milhões. O Estado não vai, portanto, ter qualquer dotação do Orçamento de Estado, desenha só esta solução, e será o Banco Europeu de Investimentos que, portanto, alavancará este investimento com uma parte de participação própria dos municípios, onde, eventualmente, por exemplo, a CERU poderá ter enquadramento. Portanto, aqui é importante que, de facto, o Estado, relativamente ao seu compromisso com o Porto, venha, de facto, a cumpri-lo, ainda que tarde, mas que naturalmente venha a servir para que, efetivamente, os desígnios desta reabilitação urbana desenhada pela CERU no Porto possam ser cumpridos dentro dos objetivos e parâmetros a que se propuseram.
Ainda um último dado a respeito deste tema e na carta, não aqui abordando a qualidade da reabilitação levada a cabo pela autarquia do Porto, mas na carta pode-se ler que até à data, por cada euro investido de investimento público, aliás, executado neste projeto, os privados investiram em reabilitação urbana uma média de 10 euros. Já no Quarteirão das Cardosas, dá conta também Rui Rio, que por cada euro de investimento público, ou seja, da Porto Vivo, os privados investiram até ao momento 15 euros, o que mostra bem também aqui um bocado a força da reabilitação urbana. Não tenho dúvidas, aliás, esse exemplo das Cardosas era o que eu tinha aqui para ilustrar exatamente esta necessidade que o Porto tem desta verba. É importante que aqui se diga que nós não estamos a falar de reabilitação urbana no seu sentido mais estrito, mas nós estamos a falar de uma reabilitação urbana, no caso do Porto, que é absolutamente fundamental por ser promotor de emprego, promotor de turismo e, efetivamente, isso potenciar não os 2,4 milhões, os 2,4 milhões poderão potenciar muitos milhões, até de forma, eu diria, proporcionalmente mais elevada, para efetivamente promover quer o emprego, quer o turismo. E esta é a grande preocupação que a cidade tem que ter. Aliás, esta transversalidade de apoios que a Rui Rio teve tem a ver também... exatamente a isto, por exemplo, não concordo com a senhora Ministra quando diz que não há nenhuma desconsideração com o Porto. Isto, de facto, como o Rui Rio tem vindo a dizer, isto é uma questão sintomática, histórica, está na genética dos governos, o centralismo de Lisboa, e aquilo que é importante aqui ressalvar é o Porto poder combater este tipo de situações. Por exemplo, a questão do aeroporto de Pedras Rubras ou Francisco Sá Carneiro, bem como o Porto de Leixões, que se ameaça que as administrações sejam centralizadas em Lisboa, para além por exemplo, da banca e das grandes empresas multinacionais já estarem quase todas centralizadas em Lisboa. Portanto, há aqui uma necessidade de o Porto, do ponto de vista político e institucional, e a Rui Rio esteve muito bem nesta iniciativa, de poder reivindicar para si a autonomia suficiente para garantir por si só esta reabilitação urbana e estes montantes que naturalmente terão todo o cabimento de serem reembolsados o quanto antes. Passamos rapidamente para o nosso segundo tema. Em entrevista ao Jornal de Negócios, Miguel Sousa Tavares chamou o palhaço Cavaco Silva, o que levou o Presidente da República a pedir à Procuradora-Geral da República uma avaliação sobre estas declarações. No seu entender, qual será o desfecho? Há ou não aqui uma ofensa à honra do chefe de Estado? Do ponto de vista objetivo, existe um crime previsto e punido no Código Penal que se chama mesmo crime de ofensa à honra do Presidente da República. E, objetivamente, atendendo aos dados que efetivamente também não foram desmentidos pelo próprio Miguel Sousa Tavares, parece que pelo menos existem indícios fortes de que possa ter havido prática deste ilícito criminal. E, naturalmente, por isso mesmo, o Sr. Presidente da República comunicou à Procuradoria a possibilidade de avaliar o teor das afirmações do jornalista. A Procuradoria já resolveu, efetivamente, instaurar, e o próprio Miguel Sousa Tavares veio dizer, ele próprio, que não deveria ter dito aquilo, que foi excessivo e que efetivamente acha normal a instauração do próprio procedimento criminal e que naturalmente ou que acha normal que ele tenha sido instaurado. E, portanto, há aqui de facto um exagero. Por exemplo, o PSD veio manifestar repúdio pelas declarações que considera insultuosas, que foram para além da crítica. Uma coisa é a crítica livre no Estado de Direito, outra coisa é efetivamente, porque isto no fundo achincalha uma figura pública. E também o próprio CDS veio dizer que seriam declarações manifestamente desadequadas. Por exemplo, em contraponto, o Bloco de Esquerda veio dizer que isto tem uma certa piada, mas que não teve grande impacto político. Eu diria que no atual contexto até acho que teve mais relevância do que aquilo que nós possamos eventualmente à partida imaginar. Até porque, segundo Miguel Sousa Tavares, ele terá ido na sequência, atrás de uma pergunta. Perguntaram-lhe
por Beppe Grillo em Itália. E foi nessa sequência que ele se defende dizendo: eu não chamei palhaço ao Presidente da República, eu fui atrás da pergunta e só admiti que efetivamente não deveria ter feito, ele também reconhece isso. Portanto, eu acho que houve ali um momento em que efetivamente Miguel Sousa Tavares acabou por uma certa informalidade, deixar-se levar por uma pergunta que à partida poderia até ter levado a uma resposta mais sóbria, mais discreta, mais recatada. É importante que se diga que Miguel Sousa Tavares é um jornalista, é um ensaísta, é um escritor, é um comentador político, e daí que este crime que está assim previsto no Código Penal seja agravado, e neste caso é agravado, porque foi esta ofensa à honra do Presidente da República, em traços gerais, é igual e equivalente a uma injúria, só que sendo cometida à mais alta magistratura do Estado, acaba por efetivamente se reconduzir a esta ofensa à honra do Presidente da República. Será agravada... Nesse artigo em concreto... Sim, é previsto e punido, exatamente. É uma injúria propriamente dita, só que à mais alta magistratura do Estado. E eu acho que agravada pelo facto de ter sido pública, escrita e publicada, e ter ganho o mediatismo que, naturalmente. Isto é um crime que está previsto e punido, já agora, na forma mais simplificada, até 3 anos de prisão ou multa, e neste caso agravado, de 6 meses a 3 anos de prisão ou uma multa mínima não inferior a 60 dias. O que significa que, num caso em concreto, se isto for levado por diante, Miguel Sousa Tavares também veio dizer que avaliará aquilo que efetivamente poderá ser a queixa, o procedimento, a acusação que eventualmente vier a acontecer no momento próprio, mas admite-se que efetivamente isto seja o enquadramento da moldura penal a que ele está sujeito relativamente a estas declarações. Cancela um minuto para me responder. Já outros casos idênticos a este surgiram, ou seja, ofensas também a outros detentores de cargos públicos. É diferente por ser o Presidente? Outros casos que tiveram um desfecho que foi o arquivamento de processos? Não é diferente por ser o Presidente. O que interessa é o enquadramento dos ilícitos criminais que existem. Este, em concreto, existe e está previsto no Código Penal. E é importante que aqui se diga que os crimes são, no nosso Código, classificados como particulares, semipúblicos e públicos. Naturalmente, as próprias palavras indiciam o que é que se pretende com esta classificação, e se o crime até for particular, imaginemos que é uma injúria de uma pessoa a um terceiro, não importa, depende sempre do procedimento de queixa, neste caso no particular. Portanto, há sempre a possibilidade de quem é injuriado, quem vê a sua honra ofendida por estes atos, de tomar a liberdade, de tomar por si o impulso processual para comunicar ao Sr. Procurador-Geral da República, ou neste caso ao Ministério Público, o início de um procedimento criminal que começa com inquérito e que acabará ou não com um despacho de acusação ou com um despacho de arquivamento. Portanto, neste caso em concreto e em todos os outros, mesmo que não houvesse esta comunicação à Procuradoria-Geral da República, aquele que é avisado teria sempre mecanismos legais ao seu dispor para avançar por si, para repor, no fundo, aquilo que efetivamente possa ser a honra e a dignidade da sua posição em termos públicos. Cancela, agradeço-lhe o comentário neste Jornal Regional. Marcamos encontro de hoje a 8 dias. Muito boa tarde. E nós seguimos agora a conhecer aquela que é a capa do Jornal Audiência da manhã. Estamos com a capa no ar. No título, manchete do Audiência, Isabel Pires Lima, Carlos T. e António Reis ao lado do Independente em Matosinhos. É a sociedade civil que demonstra o apoio a Guilherme Pinto. Mais abaixo, o destaque fotográfico vai para a educação, naquela que foi a segunda edição da Mostra da Oferta Educativa e Formativa, que enche um espaço em Gaia. Dedica então aqui o melhor da educação em 3 dias e com 40 expositores. Ainda nesta edição do Audiência, socialista Serafim Teixeira, candidato a Vilar de Andorinho, isto em Gaia, e também Paulo Lopes a Santa Marinha e a Furada. Joaquim Andrade quer suceder ao irmão em Canidelo. A não perder nesta edição, a entrevista a Francisco Lopes, que quer criar loja do freguês em São Mamede em Festa e também na Senhora da Hora. Espaço para a cultura, o TEP que estreia 2 senhorinhas rumo ao norte. E ainda um último destaque na capa da manhã do Audiência para as festas do Senhor da Pedra em Vila Nova de Gaia, em Golpilhares, mais um ano de rusgas no Senhor da Pedra. Escreve então aqui a capa do Audiência, amanhã, terça-feira, nas bancas.
Agora as previsões do tempo para amanhã. A chuva está de regresso ao norte e centro do país na terça-feira, já quanto às máximas, 15 graus para o Porto, 18 para Lisboa, 22 graus é a máxima para Faro, e esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenham uma boa noite.